Sejam muito bem-vindos a mais um Synergy Talks. Hoje eu tenho a honra de receber um dos grandes nomes da celulose no Brasil, Guilherme Araújo, que é hoje diretor de operações da Bracell em São Paulo. Estava me comentando, né, Guilherme, que é a maior planta fabril de celulose do mundo atualmente. E o nosso objetivo hoje é desenvolver, né, um bate-papo sobre gestão, entendimento de saúde mental dentro desse processo corporativo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É uma honra estar aqui podendo discutir sobre gestão, que é uma das coisas que eu gosto de conversar, de falar, de discutir, porque acho que é o diferencial que a gente pode ter dentro de uma companhia, né? Uma gestão mais humanizada, mais focada nas pessoas. E acho que isso é bacana de a gente falar bastante sobre isso, né? Que vai na linha de como é que a gente trabalha para as pessoas terem cada vez um ambiente melhor de trabalho, né? Com certeza. E algo que a gente observa com a implementação desses processos assim, de promoção de saúde mental em outras empresas hoje com a Synergy, é que, na verdade, assim, existem inúmeras empresas que trabalham com promoção de saúde mental há 20 anos, inúmeros gestores que têm isso, inclusive, como uma das armas, né, de performance, de alcançar resultados, promover bem-estar para as equipes. Isso vai se traduzir em resultados. Entretanto, aqui no Brasil surgiu a NR1 agora, uma norma regulamentatória, e as pessoas também acabam tendo que se adequar a isso. Mas não é de agora, né, que a gente sabe que saúde mental acaba se convertendo em resultados para as equipes e corporações. Como que tu observa isso? Como tu usava isso assim, como uma arma de gestão? Então, acho que esse é um ponto que... Existe um termo que a gente usa muito na gestão, que é o ambiente psicologicamente seguro. Esse é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente fala em equipes de alta performance, que você quer que a equipe se auto-administre, traga as ideias, que busque resultado, você precisa ter um ambiente seguro, onde as pessoas se sintam seguras para trazer os problemas. A gente tem na nossa empresa, a gente tem alguns valores que são super importantes, e entre eles tem integridade, né? Nossos valores, um deles é a integridade, onde a gente fala claramente, traga os problemas para a mesa, né? Não esconda os problemas. E as pessoas só se colocam à disposição de começar a falar sobre os problemas, os desvios, as coisas que nós não estamos muito alinhados, quando ele tem um ambiente seguro. E um ambiente seguro significa ter um ambiente onde as pessoas se sentem bem, onde elas se sentem felizes para trabalhar, onde elas têm confiança plena nos seus líderes, e com isso faz com que o ambiente fique melhor, as pessoas trabalhem mais, tragam resultados, são mais efetivas, eficazes no dia a dia no trabalho, e isso é muito importante. Isso te traz um outro valor que para nós é importante, que é a melhoria contínua. É ser melhor cada dia. Então, à medida que você traz os seus problemas, traz as suas ideias de melhorias para a mesa, sem nenhum receio de algum tipo de como é que eu vou colocar, de alguma chamada diferente, ou de ser chamada a atenção por alguma coisa, de algum problema que está acontecendo, as pessoas se sentem bem e elas trazem os problemas para a mesa. Então, desde que eu comecei a carreira de liderança, eu sempre busquei isso. Uma liderança que a gente chama de uma liderança mais humanizada, mais democrática, onde as pessoas podem participar, onde a gente divide os problemas junto e a gente traz a solução junto. Que eu sempre falo, uma cabeça pensando traz um resultado, mas várias pensando junto, um problema ou uma solução, uma melhoria, com certeza o resultado final é muito mais rico do que apenas uma ou duas pessoas pensando. E um dos grandes paradigmas da segurança psicológica justamente é que o colaborador consiga, por vezes, discordar ou expor opiniões diversas, que não seja exatamente o que está, talvez, o fluxo, né, operacional daquele momento, mas que a gente possa também conseguir motivar ele a entender e se engajar com um objetivo maior da equipe, né? Como é que tu trabalha com isso? Assim, é comum que as pessoas, às vezes, não entendam tão bem por que elas estão fazendo aquilo e que armas que tu usa para motivar. Esse é um ponto super importante, né? Porque você precisa trazer o engajamento e a motivação do time. A pessoa só se engaja e motiva se ela sabe, entende por que ela está ali. E qual é o impacto dela no negócio, né? Então, quando a gente fez um trabalho de turnaround, né? de um revamp da unidade que tem na Bahia, as pessoas não entendiam qual era o papel delas dentro da organização e não entendiam qual era o impacto dela no resultado da companhia. Então, eu não tenho valor. Se eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei qual é o resultado daquele meu dia a dia, naquela minha atividade no resultado da companhia, eu não tenho motivação para entregar algo melhor. Então, um dos primeiros pontos é isso, é como é que você alinha cada posição da organização para o resultado da companhia. Como é que as pessoas entendem o impacto delas? E cada pessoa dentro da organização, cada colaborador tem um impacto na organização. E às vezes ele não sabe qual é o impacto dele.
Então, você tem que ter esse alinhamento com as pessoas, elas têm que entender onde é que elas vão entregar o resultado e o que esse resultado dela entrega para a companhia como um todo. Que aí nós estamos falando que hoje a palavra é muito usada de o propósito. Né? Qual é o propósito da companhia? Tem um grande propósito que as pessoas também têm que entender. Né? Elas têm que entender, nosso propósito como companhia, no nosso caso, eu sempre pergunto quando eu vou fazer minhas palestras, minhas conversas com os times, qual é o propósito da companhia como um todo? Né? Da nossa companhia atual, né, da Bracell, qual é o propósito? O nosso grande propósito é fazer diferença na vida das pessoas através de recursos renováveis. E é um propósito super nobre. E aí, como é que você desdobra isso dentro da nossa unidade especificamente, que hoje é de São Paulo? Aí as pessoas começam a entender, então eu faço isso para atingir esse resultado. Então, a gente tem uma atividade que é uma atividade bem inicial do nosso processo, que é onde a gente faz as mudas dos eucaliptos. São várias pessoas que trabalham lá, nós temos 500 pessoas hoje que trabalham lá fazendo mudas. E essas mudas vão para o campo depois de ser plantada. Essas pessoas são pessoas que já têm um nível de escolaridade mais baixo, um alcance menor. Quando você vai lá e conversa com elas e entende que aquela muda que ele fez vai chegar lá num cliente que ele vai fazer, vai ser usado o produto daquela muda que ele fez ali, vai ser usado para fazer pasta de dente, remédio, roupa cirúrgica ou roupa normal, que é a viscose, a pessoa começa a ter um entendimento diferente do que ele está fazendo ali. Que não é só cortar as folhinhas e fazer uma muda, mas sim entregar um produto lá na Ásia, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, né, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Você muda completamente a visão dele do que ele está fazendo ali no dia a dia. E ele se sente integrado ao processo. Ele vai fazer muito melhor do que ele fazia antes. E isso, uma das grandes questões até biológicas de evolução do ser humano, é essa capacidade que a gente tem de se motivar por algo que vai acontecer no futuro. Ou seja, eu consigo antecipar o prazer da minha entrega no futuro e desenvolver um processo de trabalho. Mas com a subespecialização do trabalho e a fragmentação, quando eu só faço uma pequena porção de um processo operacional, é muito fácil que eu não consiga me motivar com o que vem lá na frente. Exatamente. E daí, obviamente, a performance cai, né? Então, quando você consegue conectar com ele, qual é o tamanho do impacto que ele tem na organização, ele se sente valorizado. O contrário acontece também. Eu já tive de situações, numa outra área que eu fui visitar, e perguntei para um operador, né? Como é que está teu trabalho? Ele falou, meu trabalho está ok. Você é o primeiro que vem aqui me perguntar como é que está meu trabalho. Então, qual é o nível de engajamento que você tem de um funcionário, de um colaborador, que você não chega nem perguntando para ele como é que ele está, como é que está o trabalho dele, né? O que ele está precisando. Então, ele se sente mais um no meio do nada ali. E ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. E aí, como é que você tira resultado, motivação, engajamento de um profissional que você não tem nem a capacidade de ir lá perguntar para ele o dia a dia dele como é que está. Vocês são quantos colaboradores hoje? Em São Paulo, nós temos 6 mil. A empresa, como todo, são 11 mil funcionários. Sim. E quais que tu identifica, assim, nesse momento, como os maiores desafios assim, da implementação desse processo de gestão motivacional, mas que olha também para questões de saúde mental clínicas, de adoecimento, de pessoas que estão, às vezes, afastadas do trabalho. Como que vem sendo isso assim para vocês? Então, a gente depende muito da gestão média. Né? Você está na cadeia, no topo, e como é que você faz isso descer? Como é que você faz que a liderança entenda todos esses conceitos e ela comece a agir desse jeito? Então, é um processo de transformação cultural. Né? Que as pessoas começam a entender, e isso a gente sempre fala, e a gente tem dentro dos nossos valores pessoas, que é um dos nossos valores. E como é que você trata pessoas? Como é que você desenvolve pessoas? Então, a gente tem processos internos de desenvolvimento de pessoas, onde cada líder é responsável por desenvolver seu time. Então, já começa por aí. Então, mas a gente tem que começar... As pessoas, elas vêm de outras realidades. Então, a gente não tem profissionais que começaram na Bracell e estão crescendo na Bracell. Alguns sim, mas outros nós buscamos no mercado. E aí são culturas diferentes, jeitos diferentes de fazer o trabalho e liderar equipes. Então, você tem que começar... E aí a gente tem vários programas de treinamentos internos, onde a gente começa a alinhar, onde a gente começa a colocar dentro do modelo, né, e dentro da cultura que nós buscamos para a nossa companhia. E aí a gente tem processos de treinamento, de liderança, buscamos outras instituições para nos ajudar, para que as pessoas comecem a entender que o nosso principal valor, e que é o nosso principal valor, são as pessoas. E aí vem todo o processo. A parte de saúde mental, a gente traz junto a nossa área de saúde. Né? As empresas tinham muito, no passado, a tendência de ser reativa. Então, eu vou reagir à medida que eu tenho algum problema. Hoje, a gente está trabalhando muito mais no proativo. Como é que eu começo a identificar os meus principais riscos, né, para a saúde mental ou para a saúde em geral do nosso profissional? Então, a saúde, hoje, ela mudou de visão. Ela não é mais uma saúde que vai lá e faz a ASO, né? Tirei a ASO, você está apto para trabalhar. Não, mas é como é que eu melhoro a qualidade de vida das pessoas?
Então, a gente tem programas hoje da própria saúde, na questão de olhar os exames de cada um, claro, preservando a confidencialidade dos dados, mas aí a gente busca os profissionais e traz eles, olha, você precisa trabalhar um pouco mais nisso, você precisa buscar uma dieta, você precisa um profissional. E aí também as questões de saúde mental. Você começa a identificar pessoas que estão tendo algum tipo de dificuldade no dia a dia, você já busca também a orientação para um profissional. Então, a gente sai daquele modelo reativo, de assinar ASO e fazer um monte de exames, e mais para uma questão de olhar agora, de forma até estatística, onde é que você tem alguns pontos que você precisa melhorar no seu grupo. Um dos grandes responsáveis por difundir a cultura empresarial é justamente o líder, né? E se a cultura empresarial ela inclui cuidado com a saúde das pessoas, esses líderes precisam ser treinados, porque com certeza. As pessoas não necessariamente têm o treinamento para identificação e ação perante questões, especificamente como saúde mental. Às vezes tem algumas particularidades, né? Vocês já vêm implementando esse processo de treinamento de lideranças e de promoção de um ambiente emocionalmente saudável? Como que tu vê isso na prática? Sim. A gente faz... por exemplo, eu participei de alguns podcasts internos da companhia, onde a gente prepara podcast, onde a gente fala sobre isso. E como eu sou hoje identificado como muito alinhado com o valor pessoas, então eu fui o responsável pelo podcast Pessoas, onde a gente traz todos esses conceitos para a liderança. E eu sempre falo, você que falou, a liderança é o principal responsável por disseminar a cultura, ou para cultivar a cultura, para fazer a cultura cada vez mais presente no dia a dia. E eu sempre falo para os times, eu falo assim, lá vem o Guilherme Chato falar as mesmas coisas o tempo todo, que é a repetição. Né? A repetição do discurso, a repetição das ideias, a repetição daquilo que a gente acredita no dia a dia, começa a fazer a mudança. E, claro, depois tem outros processos. Além do treinamento, você tem que dar o feedback. Você tem que passar para o teu líder dizendo assim, o que você espera dele no cuidado com as pessoas. E aí fazer o cheque disso. E aí tem que ter o processo constante de feedback. Porque em cada momento que você está interagindo com os teus liderados, com os teus líderes, identificando algumas lacunas, você tem que buscar trazer ele e dizer, olha, esse é o caminho. Então, tem o que a gente fala, os 4 itens que fazem a transformação. Né? E entre eles é isso, o feedback. O segundo é dizer o que eu espero de você como profissional. O que você espera de você no dia a dia? Porque se você não disser para ele o que você espera dele de comportamento com seus liderados, como é que ele trata seus funcionários, como é que ele vai fazer como é que ele vai ter essas atitudes? Como eu falei, são pessoas que vêm de outros lugares. Então, você tem que dizer, aqui a gente tem isso, tem nossos valores, Topic. Esses são nossos valores. E o que eu espero dos teus comportamentos e atitudes no dia a dia são esses aqui, que estão relacionados aos nossos valores. E valores são o desdobramento da cultura. Ou são a cultura em si. Então, é isso que você faz no dia a dia. Então, você tem que alinhar o tempo todo a tua liderança e aí você vai cascateando. O teu liderado, que é um líder também, ele vai fazer isso com o seu time. E a gente tem processos estruturados de feedback, de treinamento, de desenvolvimento. A gente tem treinamentos de sala, mas a gente tem muito mais também on the job. Como é que você identifica isso no dia a dia? E aí a gente tem alguns processos de auditorias, onde eu vou auditar reuniões dos meus líderes. E onde eu identifico o que eles precisam desenvolver e aquilo que eles estão mandando. Então, eu reforço o que está ok, que é um ponto importante, o reconhecimento. Você tem o reconhecimento daquilo que ele está fazendo bem, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que buscar alinhar aquilo que ele não está muito alinhado com os valores. Perfeito. Comunicação clara, feedbacks, né? Gerenciamento de conflitos. São estratégias que a gente sabe que dão muito certo quando implementadas. Nem sempre a adesão das equipes ela é instantânea, né? Porque a gente sabe que existe muito trabalho, metas a entregar, o dia a dia ele pode ser estressante. E se eu trago uma nova tarefa, parece que eu, na verdade, estou trazendo mais trabalho, né? Ao invés de trazer soluções. Como que tu consegue, como gestor, condicionar esse tipo de treinamento e implementação aos resultados? Mostrar que se ele fizer isso, talvez a meta seja mais facilmente alcançada. Então, vou pegar o exemplo da Bahia. Né? Eu passei 6 anos liderando a unidade da Bahia. E a gente conseguiu fazer um revamp da unidade. Né? A gente saiu de um resultado bastante complicado em 2019 para um resultado em 2024 bastante diria com um resultado bem alto. Né? E o que aconteceu? Quando a gente compara uma pesquisa de satisfação, a pesquisa de favorabilidade em relação a cada profissional nosso, a gente saiu de uma nota de 60% para 90%. E os resultados acompanharam igual. Então, isso é fácil de demonstrar. Se você cuidar do teu profissional, se você tiver um profissional satisfeito, motivado, engajado, o resultado é consequência. Existe uma frase famosa do Simon Sinek, que para mim é quase que meu mantra,
né? Líderes não cuidam de pessoas. Líderes não cuidam de resultados. Líder cuida de pessoas e pessoas trazem o resultado. Então, à medida que você trabalha teu time, e o seu time está motivado, engajado, o resultado vem. Isso a gente fez na prática. Quando você olha a pesquisa de clima subindo 50%, 30 pontos, e o resultado subindo, e o EBITDA gerado subindo 70%, é relação direta. Uhum. Então, isso é um caso real. E isso eu falo muito com o time lá. Então, quando a gente tem um processo que a gente chama de kick-off. É o início do ano. A gente coloca nossas metas, desafios, quais são as dificuldades, como é que nós vamos fazer para superar as dificuldades. E a minha palestra esse ano foi exatamente isso. É como que a gente dá o resultado. Mostrando isso. Através das pessoas, você vai conseguir o resultado. E aí é um resultado sustentável, perene. Porque se você faz isso sem motivar, sem engajar, você pode até ter um resultado, mas ele é efêmero. Ele volta a cair. E nesse processo de trabalho que tu trouxe na Bahia, que tinha uma situação intensa, né? E conseguiu se reverter para um resultado excelente. Como é que foi o início do trabalho? Quais foram as primeiras estratégias? Boa pergunta. Eu vou contar a história rápida aqui. Na época, eu me lembro que o Sherman, que é o dono da empresa, ele falou para mim assim, as pessoas aqui não têm ownership, né? Não têm olhar de dono, não veem, né? E eu fiquei pensando naquilo, né? Por que as pessoas aqui não têm ownership, né? Qual é a razão para isso? E aí você ia para campo, que eu falei no início, eu ia para campo perguntar para as pessoas, né? Qual é o método de produção que você tem hoje? Ele falou, não sei. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Qual é o resultado que você tem que dar aqui? Ele falou, não sei. Então você começa a se perguntar, como é que a pessoa vai ter ownership se ela não sabe nem o que ela tem que entregar? Eu falei, opa, então a gente não é uma falta de ownership, é uma falta de alinhamento. Então um dos primeiros processos foi assim, vamos estruturar um processo de gestão onde as pessoas entendam qual é o propósito delas e o alinhamento da atividade dela e o que ela tem que entregar no dia a dia para o resultado da companhia. Aí a pessoa já começou a se sentir importante. Eu faço parte de um sistema. Eu faço parte do negócio. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo é mudar o jeito de a liderança atuar. Das primeiras reuniões que eu fiz com o time trazia os problemas. Que nós ainda tínhamos o conceito do líder supremo, aquele que sabe tudo, né? O super-homem. Que isso, para mim, caiu. Desde que eu comecei a liderar, eu sempre tive essa clareza de que eu jamais vou saber tudo, né? E eu preciso de gente que entenda dos assuntos e que são muito mais especialistas do que eu no assunto que eu vou tratar com ele. E aí eu fui para uma das primeiras reuniões com o meu time e eles me trouxeram os problemas e eu perguntei, o que você faz? O que você sugere fazer? As primeiras reuniões eram um silêncio absoluto, porque não tinha segurança psicológica para dar a resposta ou para contrapor o que eu estava colocando. Então eu comecei a instigar o time. Eu quero ouvir vocês. Até porque quando eu assumi a liderança, eu não conhecia todas as áreas, todos os processos, né? Até hoje não conheço. Então eu precisava muito mais da ajuda deles. E aí eles começaram a entender que eles faziam parte do processo, que eles podiam trazer opinião. Então eu fiz o outro extremo. Eu saímos do extremo onde o líder é o centralizador, toma todas as decisões, para o líder que traz as decisões para o time, para o grupo. E aí o grupo comprou a ideia muito rapidamente e a gente começou a mudar o jogo. Metas claras e alcançáveis, comunicação assertiva, decisões compartilhadas e deu certo. Que surpresa, né? Exatamente. Nada mais do que todos os livros de administração falam, né? Não tem como mistério. Como foi assim esse processo de implementação em termos de resistência das equipes naquele momento? É que eu sempre falo, naturalmente aquele que não é a favor e não se encaixa no modelo, sai. O sistema acaba tirando. Você não precisa nem demitir, as pessoas saem. Se as pessoas não se adaptam, óbvio que sempre tem um início que tem pessoas que dizem, isso não vai dar certo, isso é blá, blá, blá. Eu falei, beleza, mas você tem que persistir. Você tem que continuar dizendo, esse o caminho. Levou um tempo? Levou. Né? Mas a gente fez um combinado, a gente vai entregar resultado, porque, óbvio, dentro de uma companhia, você não pode só, né, ter um discurso filosoficamente bonito. Você tem que entregar resultado. Então, o combinado, nós vamos trabalhar dobrado. Nós vamos continuar trabalhando para entregar o resultado no dia a dia, ajudando as equipes no chão de fábrica, mas nós temos que começar a mudar a cultura, mudar o jeito. Porque a gente até pode ter um resultado rápido com todo mundo fazendo um task force aqui, vamos fazer uma força-tarefa e vamos entregar resultado. Mas no outro ano a gente não entrega de novo. Então, o que a gente fez? Vamos continuar aqui, porque é um modelo diferente do que a empresa está acostumada, né? E a gente precisa mostrar que esse modelo tem resultado, mas enquanto ele não efetivamente engajar todo mundo, a gente precisa entregar o resultado. Então, vamos continuar na linha. E aí a gente foi fazendo a mudança. Então, virou um resultado sustentável. Durante 5 anos, a gente estabilizou o resultado da companhia.
Então, esse foi a grande mudança. É como que eu continuo entregando o resultado no curto prazo, porque esse é um trabalho de... Quando você está falando de mudança de cultura, mudança de maneira de trabalhar, isso não se faz em 6 meses, um ano. Isso leva 3, 4, 5 anos. Mas o engajamento foi tão grande que em 3 anos a gente conseguiu mudar o modelo mental, o jeito, a cultura, e aí o resultado se sustentou. E as pessoas provavelmente se sentindo melhor, né? Com certeza. Eu tive vários feedbacks das pessoas na empresa falando que hoje eu acordo feliz e venho feliz trabalhar. Então, eu sempre falo que esse é o maior troféu que você tem, né, quando você fala de... Claro que o resultado é importante, você tem que entregar para o acionista o resultado. Mas quando você tem um feedback da equipe dizendo eu venho trabalhar feliz hoje, eu acordo e tenho vontade de vir trabalhar, esse é o maior feedback, é o maior troféu que você pode ter como líder de uma organização. E a chance do resultado vir é muito maior quando isso está acontecendo, né? Com certeza. Uma das grandes dores que existe em diferentes aspectos do mercado hoje em dia é a questão do turnover, né? A gente pode falar com, enfim, fábricas com questões diferentes, né? Escritórios, varejo. O turnover está muito alto em praticamente todas as áreas do mercado. Como que tu vem observando isso na área de vocês e quais principais estratégias vocês vêm implementando para... É o mesmo ponto. O mesmo ponto. A gente tem muita dificuldade em algumas funções específicas, que são as funções mais laborais, aquelas que você tem que ter um trabalho, por exemplo, trabalho de campo, de plantio de mudas no campo. É um trabalho difícil, né? É no sol, é uma atividade na chuva. Então, é uma atividade que requer um esforço muito grande. E nessas áreas a gente tem um turnover relativamente alto. E aí o trabalho primeiro, vamos buscar nas comunidades locais, né? Nas comunidades que têm mais necessidades, então, porque essa é uma maneira de se atrair pessoas. E aí também tem a questão social, que você começa a tirar pessoas de uma condição desfavorável e você traz para dentro da organização. Na Bahia isso foi muito forte, a gente fez um movimento muito forte nesse sentido de ir para as comunidades mais carentes e trazer profissionais lá, treiná-los, né? Porque às vezes eles não têm nenhum treinamento, né, de base, treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas, e hoje elas estão na empresa, elas não saem. Então, na Bahia, a gente eliminou esse problema. São Paulo, você tem já um nível de desemprego muito baixo. Hoje, São Paulo praticamente tem o pleno emprego. O Brasil, em geral, está com um nível de desemprego muito baixo. Mas São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde a gente opera também, florestas, o nível de desemprego é muito baixo. Então, é difícil você fixar essas pessoas. Então, a gente tem que fazer outros programas. A gente está buscando alternativas para isso. Que chegamos até a alternativa de buscar refugiados que estão no Brasil hoje. Então, a gente está buscando sempre pessoas que têm um nível de necessidade maior. Então, em São Paulo, a gente está buscando também quais são as comunidades onde a gente tem mais necessidade, né, que a gente precisa, que essas pessoas precisam muito mais desse emprego. Então, também a gente está focando nisso. E aí, trabalhando em incentivos, né? Estamos estudando incentivo de moradia, né, porque em alguns momentos a gente está buscando em outras regiões, então a gente está vendo incentivos de moradia, emprego para a família, para o casal, né, para a esposa, para o marido, em diferentes áreas da empresa. Então, a gente está buscando alternativas para reduzir esse turnover. Existem estudos bem grandes, assim, mais recentes associados com esse processo que não acontece só no Brasil, em vários lugares do mundo, né? O aumento do turnover entre as empresas. E eles identificam 2 fatores independentes. Sensação de tensão no trabalho, como um dos responsáveis, ou seja, me sentir mal, né? Tenso, estressado no trabalho. E também uma discrepância de percepção entre o meu esforço e a recompensa. Mas isso não quer dizer somente o payback, o dinheiro, né? Às vezes a pessoa não se sente incluída no todo, não percebe a sua participação, não se sente parte da equipe, e isso faz com que ela saia da companhia, né? Vai ao encontro que a gente vem falando, né? É como é que você valoriza o profissional. Falar, mas como é que você valoriza o cara que faz o trabalho de campo? É através de tudo isso que a gente falou aqui, né? Ele se sentir parte do sistema, ele se sentir parte integrante do todo, e aí ele começa a entender que ele tem valor. Né? Então, esse é um dos pontos. É como é que você faz as pessoas entenderem o valor dela. E é um trabalho que é fisicamente extenuante, por exemplo, né? Então, precisa existir algum tipo de recompensa. Exatamente. Então, a gente tem feito alguns programas de incentivo. Por exemplo, a gente tem um programa que a gente chama de super colheita. É os nossos operadores que se destacam no desempenho, que estão acima da meta. Então, as pessoas a gente reconhece, né? Traz para dentro da empresa, faz um reconhecimento formal, entrega alguns souvenirs para ele, né? Porque o pessoal adora um boné, então você dá um boné para ele. Então, ele diz assim, estou reconhecendo o teu esforço, o teu trabalho a mais. As nossas metas são desafiantes, sempre vão ser. Né? Numa empresa como a nossa de capital intensivo, você tem que entregar um resultado sempre muito alto. Então, você tem que ter maneira de dizer assim,
A meta é grande? É, mas se você atingir a meta, você tem reconhecimento. Uhum. E a gente tem um outro trabalho que a gente faz, a gente tem nossas reuniões diárias. E as nossas reuniões diárias, elas têm que começar por reconhecimento. Sempre. Por um reconhecimento de algum trabalho diferenciado que alguém fez. Individual. Uhum. Não é pelo coletivo. Então, fulano aqui fez um trabalho assim, assim, assim. E aí o líder dele reconhece perante todo o grupo. Quero reconhecer o seu esforço, né, o seu trabalho além daquilo que está sendo pedido para você. E aí faz esse reconhecimento para o time. Uhum. Isso tem um poder absurdo de motivação, de senso de pertencimento. Né? Isso é comunicação assertiva, né? Funciona muito. Fazer uma abertura do discurso com algum fator positivo para os interlocutores. Um elogio, né? Traz um elogio, o pessoal engaja, traz uma mensagem clara, hoje nós vamos produzir dessa maneira, né? E faz um fechamento positivo com um objetivo em comum. Se a gente fizer isso, por que vai ser bom para todo mundo? E as pessoas realmente se conectam com esse tipo de comunicação, né? Se a gente só traz a mensagem como uma cobrança, provavelmente a pessoa vai se afastar desse objetivo, né? Você traz, quando a gente começa, e isso faz parte do processo, né? Quando você começa pelo reconhecimento, a reunião se torna uma reunião muito mais leve, muito mais participativa e as pessoas se desarmam. Uhum. Então, ela já faz parte de um processo. Quando a gente implementou esse processo todo, a gente teve também suporte de psicólogos dessa área específica, né? mais de negócio, onde eles falam isso. Claramente, quando você começa com algo positivo ou um reconhecimento, as pessoas vão participar muito mais aberto da reunião, vão se sentir muito mais seguras para trazer os problemas, para resolver os problemas, né, e para trazer ideias. Então, tem também o propósito disso. Então, à medida que você traz esse reconhecimento, engaja mais e a reunião se torna muito mais produtiva. Uhum. Perfeito. Sabe que na Sanergy nós temos todo um programa assim, de desenvolvimento de bem-estar para os colaboradores, que foi desenvolvido por um dos nossos fundadores, que é o Diego Burger. Ele é um psicólogo, fez o mestrado dele na UPenn, que é o principal local difundidor da psicologia positiva, né? Ele foi orientado, inclusive, pelo Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva, que basicamente são técnicas, né, de promoção de bem-estar e como que eu posso usar essas técnicas para me motivar e desenvolver melhores resultados na vida como um todo. E o nosso programa, desenvolvido por ele, tem alguns parâmetros que estão exatamente associados com essas questões que a gente falou, do propósito e como que eu me conecto e engajo com o desenvolvimento dos resultados, mas também de promoção de saúde física, exercício físico, técnicas de redução de estresse, meditação, alimentação saudável, e de percepção de estresse emocional. Ou seja, se eu não estou me sentindo bem, que possíveis gatilhos eu tive para isso e quais são as pistas. E, às vezes, o próprio líder pode perceber também, né? E a última parte seria do desenvolvimento dos relacionamentos, que acaba sendo um dos grandes marcos para o desenvolvimento de bem-estar, né? Como que tu percebe hoje assim, o relacionamento entre as equipes, o desenvolvimento de amizades no trabalho e como que isso pode engajar as pessoas a produzir mais? Então, esse é um ponto que a gente precisa desenvolver ainda. A gente precisa dar alguns passos para chegar no nível que eu entendo que seria o nível ideal. São Paulo, eu estou lá há um ano, a gente tem começado a fazer um trabalho disso, de como é que as equipes se interrelacionam. Como é que as equipes entendem que tem um propósito único, né? E aí você começa a gerar essa interação e esse relacionamento mais próximo. Então, a gente tinha muita competitividade entre uma área e a outra. Então, a gente tem quebrado isso, né? Tem colocado os times juntos. Né? Como é que faz com que esses times trabalhem juntos? É o propósito comum. Por que nós estamos aqui? Né? Porque cada área pensa que ele está ali para entregar o seu produto final, o seu produto para a outra área. Não, nós estamos aqui para entregar o nosso produto lá para o cliente, lá fora. Então, como é que você faz os times trabalhar juntos? Dessa maneira, de novo, é o propósito comum. Não existe vários propósitos dentro, tem um propósito comum da companhia. E é isso que a gente busca no dia a dia com o time. Como é que faz com que o time comece a entender, eu tenho uma interdependência com o próximo. Né? E a parte de amizade, isso tem estudo já falando que quando as pessoas têm um nível de amizade maior dentro da empresa, as equipes são muito mais produtivas. Né? Então, a gente começa a quebrar essas barreiras e esses silos, você começa a trazer as pessoas mais para próximo. E aí a gente faz alguns eventos, né? Fora da empresa, a gente chama de os off-site meetings, onde a gente reúne toda a liderança sênior, né? Para interagir, para ter atividades fora do dia a dia do trabalho, para que as pessoas comecem a conhecer um pouco mais. Né? Há 2 semanas atrás, a gente começou um treinamento com a liderança média e a sênior, e o primeiro trabalho foi isso. É a linha do tempo. Cada um falando um pouco da sua vida. E as pessoas que já estavam trabalhando ali há 10 anos junto, praticamente não conseguiam saber. Eu não sabia desse ponto da sua vida. Aí você começa a gerar as conexões.
né? Começa a ter as coisas em comum. Fala, poxa, eu também tenho isso, eu também passei por isso. E foi um trabalho muito bacana que você começa a enxergar o time trabalhando diferente. Ou aquelas rusgas, aquelas áreas que tinham já começam a não ser tão impactantes. Porque começa a se conhecer um pouco mais, a se entender um pouco mais, até as reações das pessoas, né? E o local de trabalho ele era uma das grandes fontes de amizades, né? Né? Continua sendo, né? E foi caindo aos poucos, muito em função da capacidade de comunicação digital, mídias sociais, essa capacidade que a gente tem de se comunicar com pessoas que estão em diferentes locais do mundo e não necessariamente com quem está com a gente o tempo inteiro. Então, hoje, parece que a gente tem que retreinar coisas que eram um pouquinho mais espontâneas, né? Até pouco tempo atrás, e faz muito bem. As pessoas se sentem muito melhor toda vez que elas se conectam com quem elas convivem durante o dia a dia. Vou te trazer um exemplo bem claro disso, né? A gente tem, na Bahia, a gente tem uma unidade no interior da Bahia, Alagoinhas, uma cidade de médio porte, mas que não tem muita opção de lazer, muita coisa. E a unidade Fabril, a unidade industrial, é em Camaçari, que é na Grande Salvador. Claro, Salvador você tem várias atividades, cada um tem a sua vida. Quando você olha para os grupos, de Alagoinhas é um grupo muito mais coeso. Muito mais integrado, porque as pessoas convivem fora da empresa. Né? Fazem seu churrasco, vão fazer um esporte junto. Então, você via um nível de coesão e de trabalho, de time muito maior. Tem um senso de comunidade, de amizade fora também. Exatamente. Sim. E aí gera dentro da empresa e traz o resultado. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que não, mas se tiver muita amizade, vai virar aquela coisa de amigo, né? Um vai defender o outro. Mas, de fato, se tiver um nível de profissionalismo alto, isso aqui só vai colaborar, só vai ajudar. E isso a gente via claramente. O time era um time engajado e que trabalhava muito forte. Não que o da indústria não trabalhava, mas o nível de interação era muito maior. É um propulsor de resultados, né? Exatamente. Ter amizade no trabalho. Vocês têm diversas estratégias, né, de promoção de bem-estar, de saúde mental. Já viram resultados super expressivos com isso. O que permanece ainda como um desafio? O que vem sendo desafiante nesse sentido ainda para vocês? Eu entendo assim que, como você falou, as metas desafiadoras, às vezes isso causa um nível de, não vou dizer desmotivação, mas as pessoas se sentem, poxa, eu faço um esforço gigante e eu não consigo entregar tudo que eu preciso entregar. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar muito ainda com o time. Tem que achar esse equilíbrio, né, entre qual é o nível de meta desafiadora, ela tem que ser atingível, as pessoas têm que entender que elas conseguem chegar nesse nível. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer até para a nossa liderança acima, de como é que a gente faz uma meta atingível, de super desafiadora, mas que a gente entende que consegue atingir. Então, esse é um processo de a gente ajustar as nossas metas, né? Nós precisamos, a gente tem que entregar um resultado, né, mais acima, mas a gente precisa ter isso de forma que as pessoas entendam, não, eu consigo fazer isso. Então, acho que esse é um ponto importante. E eu trago também as gerações novas, né? Eu acho que é o grande desafio. A semana eu fiz a abertura do segundo ano de programa de trainee que nós temos na empresa. E aí é aquela turma de seus 20 e poucos anos, 30 anos, que tem uma cabeça diferente hoje, né? Então, isso eu falei para eles, né? Vocês estão aqui aprendendo com a gente, nós estamos aprendendo muito com vocês. Como é que a gente tem que mudar? O que a gente precisa mudar como empresa, como comportamento como empresa, para que essa nova geração se engaje, né? Se motive de estar lá. Porque é uma geração muito mais conectada no digital. Né? E lá a gente ainda tem muita coisa analógica, né? O dia a dia, de estar em campo, de estar fazendo um trabalho de esforço maior. Como é que a gente faz essa turma estar engajada também no dia a dia? Acho que esse é um desafio ainda que a gente tem pela frente, de como é que trabalhar isso. E, claro, o tema de diversidade, que é um outro item que a gente precisa ainda caminhar muito. A gente está num caminho bacana, temos vários programas de diversidade, mas é um caminho que não vai ter fim. É um caminho que você tem que continuar trilhando e desenvolvendo cada vez mais. É uma adaptação à sociedade, né? Exatamente. Essas transformações estão acontecendo. Exatamente. E a gente precisa... E aí você tem que estar conectado nisso e entender isso e trabalhar com isso. Não tem como você hoje não olhar mais para essas coisas. Né? A gente está na comunidade. E a comunidade demanda isso. Então, você precisa trabalhar forte nisso. Sim, existe seleção natural nas empresas também, né? Persiste o mais adaptável. Quando a gente consegue desenvolver resultados positivos mesmo com as transformações, a gente geralmente vai ter uma performance muito superior. Hoje não é o que é mais forte, hoje é o que se adapta melhor. Se adapta melhor. Muito obrigado por ter um pouquinho de tempo para conversar com a gente e compartilhar toda essa experiência que vocês vêm desenvolvendo. Acho que deve ser super inspirador estar dentro da tua equipe, do teu time. E parabéns pelos resultados que vocês vêm colhendo até aqui. Obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com você. Obrigado.